Tanto agora que a gente vai abrir um pouquinho as Escrituras, trazer algumas informações. Toda vez que temos um livro bíblico e a gente entra nesse livro, a primeira parte é a parte mais chata. Porque a gente tem que, antes de mergulhar, temos que ter uma visão, que a gente chama de uma visão pano de fundo. Né? Não é um pano assim, mas é o que está lá atrás, né? O que está por trás, o que aconteceu. Isso facilita o nosso aprendizado e a gente acaba entendendo o propósito para que esse livro existiu, quando ele surgiu e qual o benefício que a gente pode se apropriar desse livro, tá bom? Então até essa imagem ali, você sabe o que está escrito lá em cima? Está em grego, o grego antigamente ele era escrito em letras maiúsculas, depois que veio uma grafia um pouco pequena e não havia separação entre as palavras. Né? A primeira letra ali é uma letra que, quando você estudou matemática, era um sinal do pi. Você lembra? O pi equivalia a 1,416, tem um valor, é o valor do raio, né? Eu acho que era isso. Então é o pi, a segunda letra, o P, é o R em grego. Depois a segunda letra, a terceira letra é o O, né? Acho que todo mundo... E aí essa terceira letra que parece um E é um S, o S maiúsculo. Então seria, a palavra ali seria pros. Certo? Não, P-R-O-S, pros. Né? Então, dessa palavra pros, nós temos profecia. E a palavra pro é como se fosse uma partícula, né? É para, né? É a proposta, então é alguma coisa que é posto para alguém, né? Oi? É prefixo, né? Bem antes. Aí na outra palavra, a primeira letra é A, a segunda letra é G, né? A terceira letra é e a quarta letra é P, né? É o P. E a última letra é E. Qual é a palavra? Então é pros ágape. Então é para a ágape. Né? Então o livro de Efésios é para nós. E vocês vão descobrir por que ele é para nós. Porque o que nós temos na Bíblia está escrito lá, é uma carta que Paulo escreveu aos Efésios. Mas vocês vão perceber que não foi. Daqui a pouco a gente chega lá. E resumindo tudo aquilo que o livro vai trazer para nós, a gente vai descobrir que o benefício desse livro a gente vai descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Uma das maiores angústias da humanidade é viver sem propósito. De repente, o homem, quando não tem significado, não tem sentido, está bem assim, ele inventa um propósito para sua vida. Eu vou colecionar selo. Meu propósito da vida é colecionar selo. Já viu isso? Né? Pessoas que ficam... tudo que ele faz ali, trabalha para comprar, para colecionar selo. Chega um momento e fala, cansei, vou inventar um outro propósito para a minha vida. E tem pessoas que querem colecionar lixo. Lá na rua da minha casa, né, Rob? Você lembra aquele carrinho lá? Que cabe só um japonesinho miudinho, pequenininho. Um carrinho, eu acho que esse carro deve ter no máximo 10 anos. Bonito. Está cheio de lixo. Não lixo estragado, mas coisas que não servem para nada. Ele lotou o carro. A própria casa dele não dá para ver, mas a gente vê que tem muita coisa. Ele colocou na cabeça, já é um transtorno, mas para ele, a vida dele está direcionada para isso. Então é triste quando a gente vê uma pessoa com inteligência, com recursos materiais, com energia, com força, com sabedoria, com dinâmica, uma pessoa que cativa outras pessoas e não conhece o propósito da sua vida. Desperdiça tempo, recursos e algumas vezes ataca uma direção, mas aquilo lá não traz significado, não tem sentido, a pessoa se frustra, começa uma outra coisa. Então a pessoa fica como se fosse olhando para o horizonte, perdida. E uma das coisas bonitas que a gente vai descobrir no livro de Efésios é isso. A contribuição que a gente vê no livro de Efésios para nos dar uma direção, qual é o propósito da minha vida.
E esse propósito é comum para todos nós. E mesmo assim, cada um de nós podemos ter áreas de atuação dentro desse grande propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, para a gente, o Elisandro já falou um pouquinho aqui dessa similaridade entre Colossenses e Efésios. 55 versículos estão quase que literalmente repetidos. Algumas vezes é uma palavrinha, mas o sentido, a ideia está repetido. Precisamos descobrir por que tem tanta repetição nesses dois versículos. Uma coisa que a gente percebe é que o livro de Efésios, apesar de ser tão similar, ele tem um propósito, um objetivo, um alvo que Paulo queria alcançar especificamente com Colossenses. Com Colossenses, Paulo vai atacar alguns problemas. E para isso, ele vai pegar esses versículos similares e mais algumas ideias, a estrutura da carta, e vai tentar alcançar aqueles irmãos para que eles tenham na sua cabeça que Cristo é o cabeça da igreja. Então a defesa de Colossenses é a respeito de Cristo. Quem é Ele? Ele é Deus, Ele não é uma emanação, não é uma criatura que quando a gente conhece Ele, conhece um pouco de Deus. Não, Ele é o próprio Deus. Então, essa é a força de Paulo, porque havia um problema naquela época dos gnosticismos que estavam trazendo prejuízos à fé cristã. Então, Paulo vai de encontro com isso e vai ajudar. Você lembra que nós lemos lá? Permaneçam nisso, permaneçam nessa verdade, porque não somente aqueles irmãos estavam sendo não atacados com flecha, mas assim, num contexto em que havia muitos pensamentos, literatura, ideias, escola, que daqui a pouco a pessoa ficava meio confusa. Ouvia alguma coisa dos pastores, ouvia alguma coisa ali na igreja, mas durante a semana, nas conversas, a cabeça ficava complicada. Não sei se você já passou por isso. Hoje é mais difícil ainda. Todo pastor de qualquer igreja séria tem um monte de pastores auxiliares que trabalham durante a semana para os membros da igreja. Todo pastor tem um grupo de louvor sério, como nós temos o nosso, mas tem muitos cantores que trabalham juntamente com eles durante a semana. Só que na maior parte das vezes, esses cantores, esses pastores, estão fazendo um trabalho contrário. Disseminando ideias contrárias às verdades que a Bíblia apresenta. Então, você tem 6 dias, muitas horas no carro, em casa, na internet, ouvindo coisas que parecem lógicas, que são razoáveis e vêm de encontro ao nosso coração, à nossa emoção, mas daí você tem um dia, 1 hora, para ouvir o seu pastor, em outras igrejas aí, igrejas sérias também. Então a competição é um pouco injusta. E Paulo enfrentava esse problema também. Então, só para a gente dar uma mergulhada e dar esse pano de fundo hoje, eu gostaria de ler o primeiro versículo do livro de Efésios. Vamos ler juntos aqui? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então nós temos várias verdades aqui. Nós vamos trabalhar novamente nesse versículo semana que vem, mas algumas coisas a gente pode tirar desse versículo que já vai nos ajudar. Quem é o autor dessa carta? Paulo. Ele escreve para quem? Para os irmãos que estão em Éfeso. Então é uma carta para crentes, não é uma carta para quem não conhece Jesus. Paulo está com o propósito de ajudar pessoas que creem em Cristo a conhecerem melhor as verdades da fé cristã. Então, seguidores fiéis de Jesus Cristo, isso é, aqueles que creem em Jesus Cristo, que estão em Jesus Cristo. E ele, a profissão dele era, a missão dele diante de Deus era? Qual que era a missão dele? De Paulo? Apóstolo. Eu acho que eu já falei para vocês o que era apóstolo, da onde vem essa palavra. Uma fábrica aqui no Japão, queria mandar
os seus produtos lá para a Coreia. Então ele achava um navio. Um navio, se a carga era muito cara, ele precisava achar um navio correto para isso. Um navio adequado, que não estragasse o produto. Um bom navio que ia chegar até o destino, não ia afundar no meio do caminho. Então esse navio que levava a carga era chamado de apóstolo. Aquele que leva a carga. Mas também o dono do navio, o capitão do navio, que ficava responsável por aquela carga, para aquela carga ser embarcada, compartimentada de forma correta, e quando chegasse lá e saísse sem nenhum prejuízo. Então ele era o responsável, ele assumia o compromisso, era um negócio dele. E se a pessoa tinha a fama de ser um cara desleixado, que de repente falava que ia para a Coreia, mas saía lá em Taiwan, ninguém contratava. Então tinha que ser uma pessoa que, o dono da fábrica, do negócio, esse navio e esse capitão do navio, ele é bom. Então vale a pena confiar nele, vale a pena depositar sobre o controle das mãos dele, confiar nele que ele vai entregar esse produto. Então o dono do navio ou o piloto do navio também era chamado de apóstolo. Mas também o dono da fábrica aqui que tinha esse produto, muitas vezes ele encarregava um empregado, um funcionário, ou ele contratava alguém que tinha experiência, tinha habilidade de chegar lá e conseguir falar em coreano e sabia dos negócios, é uma pessoa confiável, a sua fama, o seu caráter era muito importante. Então esse dono da fábrica, além de confiar no navio, além de confiar no dono e o capitão do navio, ele contratava também um preposto. O Elisandro até, acho que foi essa palavra que você falou, né, Elisandro? Preposto. Que era uma pessoa que ia acompanhar essa carga desde a saída da fábrica, acompanhar a carga para ser colocada. Ele não abandonava em nenhum segundo essa carga. Verificava se estava sendo bem colocada, se não estava sendo... Ele muitas vezes dormia com a carga ali ao lado da carga, para ninguém fazer nada com a carga. Depois acompanhava a carga no desembarque no posto, ficava junto com a carga até ele entregar essa carga para o comprador. Depois que entregava, recebia o valor referente àquela compra e entregava os documentos agora de venda, como eles faziam naquela época. E voltava e entregava de volta os resultados, os frutos do trabalho para esse dono da fábrica. Esse preposto também era chamado de apóstolo. Olha o que o cristianismo fez e Jesus fez nessa época. Ele chamou 12 apóstolos. Isto é, para quem ele ia confiar uma carga, algo muito precioso, que precisava ser levado fielmente. Entenderam a analogia aqui da palavra apóstolo e dessa questão do navio, do dono do navio, o capitão do navio e mais esse preposto, esse homem que era responsável. Então não era qualquer um. Então Paulo, ele fala, eu sou apóstolo. E ele fala assim, não sou eu que cheguei diante de Deus. Deus, tem uma vaguinha aí, é o meu currículo aqui, o senhor quer me contratar? Eu vi que o senhor paga bem. Não foi assim. Paulo fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus. E é tão pela vontade de Deus no caso de Paulo, que ele recebeu o chamado de ser apóstolo quando ele estava de caminho para Damasco, ao meio-dia. O que ele ia fazer? Ele ia aprisionar, perseguir aqueles judeus que tinham crido em Jesus. Ele estava fazendo um trabalho totalmente contrário. Ele era o pirata no meio do mar, que estava para destruir o navio. E aí Deus vem e muda a sua forma de pensar, o seu coração, e ainda assim coloca ele dentro do navio e fala, você vai levar essa carga e você vai colher resultados. Então não é pela vontade de Paulo, não foi pela vontade de outras pessoas, nenhuma outra pessoa chegou, Paulo, cara, você é um cara legal, vem aqui nos ajudar. Não foi. Paulo deixa bem claro, e a experiência dele é bem forte, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Sendo apóstolo,
Um dos ministérios que os apóstolos tiveram foi essa autoridade que Cristo deu para eles. Não eram homens diferentes dos outros. Não tinham capacidades melhores que a dos outros. Inclusive, no início da igreja, teve homens que não eram apóstolos, que tinham mais capacidade até que os apóstolos. Em alguns casos, a palavra deles tinha mais peso, mas eles estavam submissos à autoridade que Cristo deu a esses apóstolos. Por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, ele foi considerado uma pessoa nobre, uma pessoa de importância, uma pessoa como se fosse uma coluna da igreja primitiva. No meio da igreja ali, ele tinha uma palavra que em alguns casos, em reuniões, a palavra dele quando era dada, tinha mais peso que até o dos apóstolos. Mas os apóstolos, de uma forma diferente desses homens importantes e mais sábios, mais capacitados, os apóstolos são pessoas simples. Pedrão, o apóstolo assim que depois é chamado, no caso de Jesus, no caso de Paulo, é uma pessoa bem diferenciada em matéria de qualidade pessoal, de conhecimento, de literatura, de capacidade de escrever. Mas os apóstolos eram homens simples. E por serem treinados por Jesus, por serem capacitados por Jesus, por receberem a autoridade mediada que Jesus deu para eles, as pessoas se assustavam. Puxa, como ele consegue falar isso? Como que ele tem essa autoridade, essa ousadia, essa disposição, essa dinâmica para comunicar verdades, sendo eles pescadores nazarenos sem importância? E os apóstolos tinham autoridade para fazer milagres em nome de Jesus, e também eles tinham autoridades para ensinar doutrina, para estabelecer a doutrina do Novo Testamento no período inicial da igreja, através das suas mensagens e através daquilo que eles escreveram. Então Paulo, quando ele fala assim, eu sou apóstolo não por minha vontade, não por minha capacidade, não porque fui escolhido, ele está falando assim, eu tenho uma autoridade para aquilo que em nome de Deus falar, e respeitando e sendo fiel a essa mensagem, aquilo que eu escrever será inspirado por Deus e deverá ser respeitado como escritura. Pedro falou a respeito de Paulo, a respeito das escrituras de Paulo, e aquilo que Pedro escreveu foram considerados também como escritura. Alguns outros livros, tipo Lucas, Tiago, Judas, foram considerados escrituras por causa da parceria que eles tinham bem perto dos apóstolos, e esses livros foram verificados, então foram considerados livros também inspirados. Ok, vamos em frente. Então vamos dar uma olhadinha, um resumo bem breve de como foi a vida de Paulo. Lá no ano 6, entre o ano 6 e o ano 10 depois de Cristo, depois que Cristo nasceu, né? Paulo nasce também. Então Paulo era um pouquinho mais velho que Jesus. No ano 35, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e os judeus começaram a se converter, então Paulo, olhando aquela situação, parecia para ele que os judeus estavam se tornando hereges, saindo do judaísmo, iriam prejudicar o judaísmo, iria trazer um julgamento de Deus sobre o povo judeu, como havia no passado, que o povo tinha se afastado de Deus, tinha buscado idolatria e foram parar no cativeiro Babilônia. Na mente de Paulo, aqueles judeus que estavam crendo em Jesus estavam se desviando do judaísmo. Então ele, com aquele zelo judaico, pediu cartas para as autoridades para perseguir esses judeus que estavam crendo em Jesus. Então, quando ele está indo para fazer isso no caminho de Damasco, Jesus encontra com ele, e só aquele fato dele ter esse encontro e identificar ali que era Jesus, que é aquele que tinha ressuscitado, para ele, por causa do conhecimento que ele tinha do Messias do Antigo Testamento, mesmo sem entender muita coisa, já foi suficiente para ele se render e crer em Jesus. Ele vai e fica mais ou menos 14 anos numa região chamada Arábia. No começo ele vai lá para Jerusalém, ele tenta pregar o evangelho para os judeus de Jerusalém, só cria confusão. Então os apóstolos falaram, Paulo, volta para casa, vai lá para Tarso, região da Arábia. E nesse tempo ele ficou aprendendo das Escrituras, revendo a sua leitura do Antigo Testamento, agora segundo essa perspectiva do Messias. Que os judeus receberam o Antigo Testamento que falava do Messias. Mas, por causa do coração humano e pecador,
os judeus leram errado. A lei apontava para o Messias, mas os judeus falavam assim: eu vou seguir a lei e vou chegar diante de Deus e vou ser considerado salvo. E agora o Messias vindo, sendo Deus, sendo plenamente homem, era muita coisa que os judeus não conseguiam entender, mas estava nas Escrituras. Então Paulo voltou para as Escrituras e o próprio Jesus ensinou pessoalmente para Paulo o Evangelho. Nenhuma outra pessoa ensinou, fez uma escola bíblica sabadal, dominical com Paulo. O próprio Jesus ensinou para Paulo durante esses 14 anos. Essa é uma outra característica de um apóstolo. Para ser apóstolo genuíno de Jesus, teria que ter visto Jesus ressuscitado e receber a mensagem do Evangelho diretamente de Jesus, não de um terceiro. E ter visto Jesus ressuscitado. E ter provado, de alguma forma, que tinha recebido essa autoridade de Jesus, até para fazer os milagres. Então, o livro de Atos, ele vai fazer uma comparação entre Paulo e Pedro. Pedro foi considerado o melhor, o mais alto, de maior autoridade, uma pessoa saliente no meio dos apóstolos. Então, as coisas que aconteceram com Pedro vão também acontecer com Paulo, para as pessoas aceitarem essa ideia de que Paulo também era genuinamente um apóstolo. Então, daí, Paulo está lá em Tarso, pregando naquela região lá, a igreja vai se expandindo, chega em Antioquia, e depois de um tempo, Paulo se torna um dos líderes da igreja lá, a igreja começa a crescer, Barnabé vai até Tarso, pega Paulo para vir ser um dos pastores de Antioquia. Depois de alguns anos, o Espírito Santo chega para a igreja e fala assim: separem para mim Barnabé e Paulo, que eu tenho uma obra aqui diante deles. E aí então Paulo começou a fazer viagens missionárias, onde ele chegava numa cidade, entrava numa sinagoga, aproveitava uma oportunidade que ele tinha ali, pregava o Antigo Testamento com a ideia do Messias, que Deus enviaria o Messias, e aí falava que Deus enviou o Messias, ele veio, se encarnou, morreu e ressuscitou, e Deus está oferecendo a salvação para qualquer pessoa agora, não somente para judeus, e todo aquele que crê em Jesus, pelos méritos de Jesus, será salvo. Não mais agora. E ele fala, a lei mostrava isso, nós entendemos errado, ele falava. E agora então, tanto judeus e gentios, se crerem em Jesus, são declarados justos diante de Deus. No começo, os judeus, amém, aleluia, glória a Deus, e aí se convertiam, o coração era aberto, a mente era aberta, mas metade do pessoal mantinha-se persistente ainda em resistência e atirava Paulo para fora da sinagoga, havia uma perseguição, Paulo saía da sinagoga, se juntava com os judeus convertidos, mais os gentios, e implantava então naquela igreja, naquela cidade uma igreja. Mas a coisa começa a se complicar, porque esse movimento, essa igreja começa a crescer e ter mais pessoas começam a se converter e abandonar suas coisas, e muitas vezes o culpado de toda a história era Paulo. Então, toda a cidade, poder político, poder civil, mais judeus, muitas vezes batiam em Paulo, expulsavam ele da cidade, e Paulo deixava então um dos seus companheiros para dar uma ajudinha ali, ele ia para uma outra cidade. E ia caminhando. E de repente, numa certa altura, esses amigos que estavam com Paulo, deixam ali os judeus convertidos cuidando da igreja, vão e alcançam Paulo. Em Corinto, Paulo chegou numa cidade grande, muito idólatra, muito imoral. Ele se sentiu tanto sozinho, e aí, por estar sozinho, ele estava com vontade até de ir embora. E o próprio Jesus fala, fica aí, aguenta firme aí. Eu tenho e sem recursos, sem dinheiro, nada para se sustentar. Então, na segunda viagem missionária, Paulo sai de Corinto, e ele tinha feito um voto, ele raspou a cabeça, precisava entregar esse voto lá em Jerusalém. E quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e estava com Priscila e Áquila, que ele fez uma parceria lá em Corinto. E ele pregou um pouquinho ali e tal, e viu que Áquila e Priscila podiam cuidar, e falou, fique aí, eu vou embora. E ele foi então para Jerusalém. Na segunda viagem, deixa eu dar uma pausada aqui. Na primeira viagem, ele só cuidou de algumas cidades, né? Na segunda viagem, ele não chegou até essa região de Éfeso, vocês vão ver no mapa daqui. Na segunda viagem, até ele queria, quando ele estava em direção à Macedônia, meio lá por cima, ele até queria dar uma descida para Éfeso, mas o Espírito Santo não deixou.
E aí ele foi para o Filipenses. Quando ele fez a volta por baixo, então aí ele deu uma entradinha em Éfeso, mas ele tinha um voto, ele foi rápido, e aí então ele só vai entrar em Éfeso para ter um ministério mais efetivo na terceira viagem missionária. Lá no ano 59 depois de Cristo, nós já estudamos a carta de Filipenses. Paulo, depois da terceira viagem, ele vai para Jerusalém, ele é preso, levado para Cesareia, depois ele apela para César, ele faz toda aquela viagem maluca e ele vai então lá para Roma. Ele está preso em Roma. Ele já tinha, antes de ser preso em Roma, ele tinha escrito a carta aos romanos. Ele queria visitar Roma, os romanos, e eles queriam que Paulo fosse para lá, mas eles já eram crentes. Então Paulo fala assim: eu tenho outras oportunidades para mim ir, então eu só vou ir quando eu tiver uma oportunidade. Eu estou querendo ir para a Espanha, então quando eu for para a Espanha eu passo por aí. Vocês estão tendo dúvida? Estão. Então, ok, eu mando uma carta para vocês, quando eu passar aí, então, se sobrar alguma questão, alguma pergunta, a gente resolve. Só que não foi a forma com que ele queria chegar em Roma. Ele queria chegar como turista, como missionário, como um pastor. Mas ele chegou lá como um prisioneiro. E ficou preso numa casa. Então, naquela perspectiva, ele queria muito e tinha muita convicção de que ele ia sair daquela situação. Porque as acusações eram falsas. E ele sabia que aqueles judeus que tinham acusado ele em Jerusalém não teriam coragem de ir para Roma para acusá-los. Porque eles sabiam. São muito corajosos, mas eles têm amor à vida deles. Porque se chegassem lá, diante de um tribunal correto, né, justo, eles apresentassem acusações deles, e toda a história que Paulo ia contar também a respeito dele como cidadão romano, ia ficar muito feio para eles podiam até ser presos no lugar de Paulo. Então Paulo tinha muita convicção de que dessa prisão em Roma ele ia sair. Mas a justiça é humana. Então não dá para ter garantia. Já se tinha várias histórias de pessoas que foram presas injustamente e pagaram o preço. Morreram. E nós temos até hoje na história muitas pessoas assim. Então Roma, apesar de ter uma justiça que eles se vangloriavam de ser justa, tudo, havia corrupção, havia só soltar um dinheirinho por debaixo do pano ali que podia acontecer um problema sério ali. Então, ao mesmo tempo, Paulo que tinha esperança, mas ao mesmo tempo ele sentia que ou ele podia ficar doente, ou ele podia morrer, ou alguma coisa errada na justiça, ele podia até não ter mais o privilégio de ser solto. Então, diante disso, ele percebe que as igrejas têm necessidade. Uma igreja mandou uma oferta para ele. Junto com essa oferta, mandaram um irmão levar a oferta e ele ficou doente no meio do caminho. Essa igreja estava muito preocupada com Paulo, tinha vários problemas. Que igreja foi essa? O irmão dos Filipenses. Então ele escreve na prisão ele escreve essa carta para os irmãos filipenses. Aí tinha uma igreja que tinha os problemas que até estava surgindo culto aos anjos, uma igreja mística, achando que qualquer pessoa que tinha algum dom, alguma capacidade meio sobrenatural, ela deveria ser considerada como um guru ali na igreja. E eles falavam que Jesus não era plenamente Deus, era um intermediário entre Deus e os homens. Nele não habitava nada de Deus. Se conhecia um pouco de Deus. E eles falavam que o Deus transcendente espiritual está tão longe que ninguém pode conhecer a Deus. Então havia vários problemas. Então Paulo escreve uma carta para esses irmãos. Qual que é essa carta? Colossenses. E lá em Colossos tinha um homem que a igreja se reunia na casa dele. E um dos seus funcionários, um dos seus escravos, roubou ele. E deu no pé. E não sei como ele se encontrou com Paulo na prisão. Paulo se encontrou com ele na prisão. Evangelizou ele. Ele creu. E agora, olha só, um grande amigo de Paulo, aonde Paulo implantou uma igreja na cidade, é dono do escravo que roubou esse homem. Esse homem, como dono do escravo, tem o direito de matar esse escravo. E esse escravo agora se converte. E Paulo está com ele. Paulo não pode esconder ele. O que fazer? Então Paulo escreve um bilhetinho e manda junto com a carta de Colossenses
a carta de Filemon. Filemon é o dono da casa onde a igreja de Colossos se reunia. E é o dono do escravo. Então, Paulo vai enviar a carta de Colossenses junto com Tíquico e manda Filemon junto. Que loucura, né? É um bilhetinho, é um memorando, a carta de Filemon. Não tem doutrina, mas tem algo que é a coisa mais forte do cristianismo. Perdão. E nesse momento que Paulo ali está na prisão, depois de ter mandado essa carta de Filipenses, Colossenses e Filemon, ele percebe que quase todas as igrejas, com essa sucessão, né, as igrejas estão ficando mais maduras, fortes, está crescendo, muita gente de fora entrando para a igreja, muitas pessoas com eminência, com importância na cidade, com conhecimento, que filosofam, que são professores, estão entrando na igreja e estão trazendo seus pensamentos. É impossível você entrar dentro de um cristianismo que não conhece as verdades filosóficas do cristianismo, você não vai dar pitaco. Não, eu não concordo com isso, deve ser assim. Então nós queremos sugerir para Deus como Ele é, em vez de abrirmos as Escrituras e descobrirmos como Ele é e como Ele faz. Muitas vezes não concorda com o modo de proceder de Deus. Nós não concordamos com a forma com que Ele traz para nós a sua justiça, a sua santidade. Nós não concordamos muitas vezes o que Ele fala a respeito de mim. Que o Elisandro falou hoje, nós somos trapos de imundícia, nem se jogarmos, se formos jogados no mato, o mato vai nos aceitar. Nem a baleia não, o grande peixe aguentou Jonas. A natureza não nos aguenta, por causa da podridão que nós somos. Nós achamos que somos bons. Nós temos algo intrínseco de valor em nós, porque fomos criados à imagem de Deus. Mas o pecado nos tornou desprezíveis, a gente não entende isso. E mesmo assim Deus nos ama. Então, essas pessoas entraram nas igrejas e de forma sincera, não por maldade, alguns por maldade, mas de forma sincera, maldade, eles tentavam mudar a verdade de Deus à forma lógica com que pensavam. Então Paulo sentiu que ele estava prestes para morrer. Já estava velhinho. As igrejas estão se expandindo. Então ele julgou necessário enviar para as igrejas um tratado resumido teológico. Quem é Deus? Quem eu sou? Como que eu acerto as contas com Deus? E como eu devo viver agora, a vida agora, como filho de Deus? Então, essa é a carta aos Efésios. Agora, não sei se você percebeu naquilo que eu falei, que Paulo estava preocupado com igrejas. Mas se ele estava preocupado com igrejas, por que ele mandou a carta aos Efésios? Espera um pouquinho, segura aí. Aí depois de Paulo, ele é solto lá em Roma, ele faz uma quarta viagem missionária visitando algumas igrejas, daí surge uma perseguição contra os cristãos, uma perseguição meio no império todo, e aí Paulo é preso novamente e ele é degolado, aonde ele vai escrever lá em Timóteo, que ele combatiu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a minha vida está como libação, como oferta ao Senhor, e já estou ouvindo os passos do executor, e eu vou dar uma pescoçada no machado dele. Então, os finais da vida de Paulo. Ok? Vamos lá. Só para dar uma olhadinha no mapa aqui. Então, Paulo sempre estava lá em Antioquia, ele fazia uma viagem, a segunda viagem ele não desceu para Éfeso, ele queria descer para Éfeso, mas não desceu. Aí depois de Corinto ele passa em Éfeso, como ele tinha um voto para entregar para Jerusalém, então ele só dá uma passadinha, deixa Priscila e Áquila ali e vai para Jerusalém. Depois ele sobe de novo para Antioquia, dá relatório. Aí é a próxima viagem, a terceira viagem. Rosana? Na terceira viagem, então, ele sai de Antioquia, aí ele, quando chega lá em Antioquia da Pisídia, lá, ele desce para Éfeso e fica um bom tempo lá. E daí de Éfeso, então ele continua a viagem, vai até Corinto e volta quase pelo mesmo caminho, e aí ele passa aqui por Mileto, e aí ele dá um
uma exortação, um conselho, um alerta lá para os moradores de Éfeso. Ele pede para a liderança sair de Éfeso e vir encontrar com ele, e aí ele vai para Jerusalém, para Tiro, Ptolemaida, Cesareia, Jerusalém, e aí ele é preso, aí ele vai fazer a viagem para Roma. Ok? Tranquilo? Depois, se vocês quiserem slides, se tiver alguma dúvida, vocês falam aqui. O que aconteceu com Paulo em Éfeso? Vamos recapitular algumas coisas aqui, algumas coisas que a gente não viu ainda. Próximo. Primeiro, então lá está isso entre Atos capítulo 18 e Atos capítulo 20, na terceira viagem. O que está em verde aqui, deixa Priscila e Áquila em Éfeso, é na segunda viagem. Então foi a primeira vez que Paulo chegou em Éfeso, ele tinha um voto para ser entregue em Jerusalém, ele passa ali, visita a cidade, deixa Priscila e Áquila e vai para Jerusalém. Depois, quando ele faz a terceira viagem, ele desce para Éfeso, olha só quanta coisa aconteceu ali. De cara, ele encontra com 12 discípulos de João Batista, que entendiam que a lei encaminhava para o arrependimento. A lei encaminhava para a gente entender que a gente é podre diante de Deus e nós precisamos do perdão, da reconciliação de Deus. Mas eles não sabiam. O João Batista pregava, após mim virá alguém que vai batizar com água, então com o Espírito, né? E depois ele vai batizar com fogo, ele vai julgar a humanidade. E eles estavam nesse aguardo ainda, eles não sabiam da ressurreição de Jesus, não sabiam sobre Jesus, e não sabiam nem sobre a descida do Espírito Santo, que veio formar a igreja. Então Paulo evangeliza eles, e eles também recebem e são introduzidos para dentro da igreja. Aí, como era início ainda, ele chegou ali em Éfeso, foi para a sinagoga, foi bem aceito, era um judeu que conhecia muito, então eles abraçavam a mensagem de Paulo, as explicações, e conseguiu, olha só, conseguiu ficar 3 meses pregando na sinagoga. E judeu não era como vocês aqui, que ficam quietinhos. Nos pequenos grupos a gente tem um certo debate, né? Maria Cristina sempre está perguntando um pouquinho mais, tal. É gostoso, né? A Ana, o Tiago, a Bianca, a Aline, né? O Robert, quando conseguia participar. Então, é gostoso, mas os nossos debates são muito leves, né? Vocês não me colocam na parede. Mas aqui, esses 3 meses de Paulo, era chumbo grosso. E era gente que conhecia muito de todo o Antigo Testamento. Então, Paulo passava apertado aqui. Era um debate acalorado no mundo das ideias. Então, era um debate no mundo das ideias. Era discussão. Os termos ali eram uma discussão. Era quase e era muita gente quase ao mesmo tempo. É a forma dos judeus trabalharem com a ideia da filosofia. Isso aí, vamos argumentar até que seja purificado e então chegamos a um ponto de verdade. Olha só que legal. Paulo conseguiu ficar 3 meses na sinagoga, mas aí não teve jeito. Ele foi expulso, mas ele conseguiu ficar 2 anos em Éfeso, cidade grande. Daí ele teve que alugar uma escola de tirano. Era quase que... Alguns acham que até podia ser uma academia de ginástica ou uma escola de filosofia. E ele, então, tinha um horário vago da tarde, horário mais quente, que era impossível alguém estar nessa escola. Paulo vai lá, aluga, e os crentes, os cristãos, ou quem estava interessado, participava desses estudos ali com Paulo. E ele pagava com o próprio dinheiro. Nesses 2 anos, Paulo fez muitos milagres extraordinários. Até usavam lenços, roupas de Paulo, as pessoas eram curadas, e endemoniados chegavam, ele expulsava, da mesma forma que Jesus expulsava, porque ele era apóstolo, tinha essa autoridade. E aí chegou um grupo de homens que eram filhos de Seva. Não tinham nada com Deus, não tinham nada com o cristianismo, mas eles acharam legal. Paulo fala assim, sai dele, em nome de Jesus, e livrava as pessoas desse tormento. E os caras, vamos fazer a mesma coisa? E chegaram para o endemoniado e falaram o seguinte, nós te expulsamos com a autoridade de Paulo e do Jesus que ele prega. Levaram uma coça. Os 7 apanharam de um homem endemoniado, e o texto fala que eles saíram pelados, com roupas rasgadas. Imagine a vergonha que esses homens. Por causa disso, a sociedade, quando viu aquilo,
Eles pensavam que Paulo usava palavras mágicas, mas aí não. Viram que a autoridade era uma autoridade delegada, havia um relacionamento, era uma pessoa, não era um poder místico, um chavões mágico que o demônio não gostava. Era uma autoridade. Por causa disso, as pessoas foram se convertendo. E livros, montanhas de livros de feitiçaria foram queimados. E essas pessoas tiraram tudo aquilo que não tinha a ver com Deus, que talvez irritasse a Deus, que na concepção deles, não, Deus não se agrada disso. Paulo não obrigou eles a fazerem isso. Paulo não insistiu eles fazerem isso. Mas a luz entrou na mente deles. Essas coisas são inúteis, não servem para nada. Eu não quero me lembrar mais nada da minha dependência e da minha escravidão dessas coisas. Então eles jogaram tudo fora, e principalmente os livros de encantamento, fizeram uma montanha e tacaram fogo. Só que em Éfeso tinha uma deusa chamada Artemis e Diana. E mais alguns deusinhos lá também. Por causa disso, havia uma indústria religiosa. Você vai em alguns tempos aqui no Japão, um papelzinho lá, para você escrever alguma coisa lá, vale não sei quantas moedas, tem que fazer as moedas. Então tem uma indústria religiosa atrás dessa idolatria. Por causa que esses homens estão se convertendo, essa indústria começa a passar a ir mal das pernas. Eles começam a perceber que a produção dos amuletos, dos livros, dos óleos, das bebidas, dos souvenirs, né? Não está rendendo, as pessoas não estão mais interessadas. Então, 2 homens vão lá e acusam Paulo, e aí há um tumulto. E eles falam assim, olha, esses homens estão trazendo prejuízo, estão sendo contra a nossa grande deusa Diana. E a população, sem entender muita coisa, quase mataram, então, os companheiros de Paulo. Paulo até queria ir lá, mas não deixaram, porque se Paulo chegasse lá no teatro, ele ia ser morto. E na outra viagem, então, Paulo, quando passa ali por Éfeso, ele chama os líderes dessa igreja e fala para eles, olha, talvez vocês não vão me ver mais. Talvez eu não vou ter oportunidade de vir mais ter encontro com vocês. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Dentro do meio de vocês vai surgir homens ruins, maus, lobos, vorazes, que não pouparão o rebanho. Vigiem, prestem atenção. Fiquem de olho. Não aceitem qualquer coisinha que não estiver de acordo com a palavra, aquilo que eu te ensinei. Não somente dentro de vós, mas também de fora vai entrar gente que vai combater e vai ridicularizar vocês, vão afrontar vocês, vão perseguir vocês. Então vigiem, prestem atenção. Não aceitem um sorriso dessas pessoas. Comparem sempre com as Escrituras. Presta atenção nisso. Depois de um tempo, quando Paulo está em viagem, aquela igreja era muito forte, líderes de personalidade muito forte, é uma igreja grande, e Paulo manda o jovem Timóteo, talvez uns 45 anos, que era meio inibido, né? Uma pessoa que não tinha uma personalidade para chegar e mandar. E Paulo manda esse cara lá para Éfeso. Por isso Paulo escreve uma carta para ele. Timóteo, fica firme, né? Seja exemplo. Cuidado com esses erros. Não afrouxe na hora de ter que confrontar alguém que até é uma grande personalidade. Se não bater a sua ideia com as Escrituras, então fica firme com ele. Vamos mostrar algumas fotos de Éfeso. Então ali tem o templo da grande deusa Diana. Naquela época era considerada como uma das 7 maravilhas. Éfeso tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Ali é o grande teatro de Éfeso, né? Partes do mercado, onde que todos os negócios eram feitos, e algumas construções lá em Éfeso. Alguns chegam a falar que Éfeso chegou até ter 500 mil habitantes, mas a maior parte das pessoas chegam a falar que foi uma metrópole para a época de 200 mil habitantes. Uma cidade que tinha uma saída para o lado de baixo e uma entrada pelo lado de cima.
não existe vida mais em Éfeso. Éfeso é só ruínas, só monumentos. É uma das cidades mais visitadas, é na Turquia, é uma das cidades mais visitadas, mas ninguém mora mais em Éfeso, só se tornou um local de ruínas. Muito bonito. Teve um tempo que frequentou conosco aqui a Monayara e o Guilherme, e eles fizeram essa viagem. Eles falaram assim, que se um dia você tiver que fazer uma viagem para conhecer algo que está muito forte na Bíblia, essa seria uma cidade que valeria a pena, né? É muito bonito, a arquitetura grega, a arquitetura romana, é uma mistura, e construções que você fala assim, como que eles conseguiram construir? Olha só o anfiteatro ali, né? Então tinha muitas coisas que aconteciam nessa cidade. Só vamos seguir rapidinho, só para a gente ter esse tempo assim chato de informação. Essa carta aconteceu, Paulo escreveu ela quando ele estava preso lá em Roma. Então é lá no ano 60 a 63. Olha só que Paulo escreve lá em Éfeso, capítulo 3, versículo 1. Quando penso em tudo isso, aquilo que ele acabou de escrever no capítulo 1 e 2, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. Então ele está escrevendo aquilo lá para o bem deles. E ele fala, eu estou preso, eu estou prisioneiro. Então é uma carta escrita na prisão de Paulo. Efésios 6:20 fala assim, agora estou preso em correntes, juntamente com um soldado romano, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Nós estudamos Filipenses, Paulo tinha todas as razões para reclamar com Deus, para ficar deprimido, para ficar chateado. Por que Deus está impedindo ele, se ele colocou a sua vida, toda a sua dedicação a Deus, e agora Deus colocou ele em prisão e impediu que ele pregasse ousadamente nas praças, em todos os lugares. Mas ele fala assim, olha, me prenderam, mas o evangelho não se prende. E ele vai até agradecer em Filipenses, porque mesmo prendendo ele, aquilo resultou em que outras pessoas estavam pregando, e por causa daquela pregação ali com os soldados, o evangelho chegou até o palácio do imperador. Coisa que talvez não seria possível se Paulo estivesse preso. E ao estar preso, ele está sendo protegido, porque se ele pregasse abertamente nas praças, alguém poderia dar uma facada na sua barriga. Como se faz até hoje. Outra coisa, aqui chegamos a um ponto. Se lembra que eu falei que Paulo estava preocupado com todas as igrejas, para elas terem um manual da fé cristã, um resumo da fé cristã? E se Paulo estava preocupado com todas as igrejas, e ele escreveu uma carta que está escrito aos Efésios, então agora os estudiosos chegam à conclusão seguinte, que essa carta aos Efésios é uma carta que ele escreveu para várias igrejas. É que uma carta, uma cópia, com um clipes, com aquele papelzinho amarelo que Paulo escreveu aos Efésios, é a única que foi preservada, as outras foram perdidas. Olha só o que Paulo escreve em Colossenses 4,16. Depois que tiverem lido esta carta para os Colossenses, a carta de Colossenses, depois que vocês, Colossenses, lerem a carta que eu enviei para vocês, a de Colossenses, enviem-na à igreja de Laodiceia, que ficava naquela região, a fim de que eles também possam lê-la. Então, essa carta que eu enviei, Colossenses, leiam. E depois que vocês leiam, manda para lá, para Laodiceia. E olha o que ele fala. E vocês leiam a carta que eu enviei para eles. Aonde está essa carta de Laodiceia? Então, alguns acham que essa carta de Laodiceia é essa carta de Éfeso. Era uma cópia da carta de Éfeso, que talvez ele mandou para Perge, Listra, Icônio, para todas as daquela região, que ao longo do tempo foi perdida, e a carta aos Efésios foi preservada. Uma das características do povo de Éfeso, eles preservavam literatura. Se lembra aquela quantidade de livros que foram queimados? Era um povo que gostava de literatura. Tranquilos? Pergunta? Entenderam essa questão? Então, quando eu coloquei naquele primeiro slide, prós-ágape, se nós estivéssemos como igreja naquela época, nós íamos receber essa carta. E é uma carta interessante, e uma das indicações disso é que em todas as cartas de Paulo, ele faz uma saudação inicial, ele cita nomes.
Além dele falar que é para a igreja, ele vai citar alguns nomes. E no final, ele vai saudar algumas pessoas e vai citar nomes, para mostrar para aquela igreja que ele tinha um relacionamento pessoal com a igreja. Havia uma identidade, havia um carinho personalizado. Mas em Éfeso a gente não tem isso. Então não existe uma saudação pessoal no início, personalizada, nem uma saudação final personalizada. Então nós podemos dizer que essa carta, se nós existíssemos naquela época, foi escrita também para nós. E se nós existíssemos naquela época, essa carta seria escrita para nós, então nós podemos dizer que essa carta é para nós. É uma das cartas que a gente pode dizer, essa carta foi escrita para a nossa igreja. As outras cartas a gente tem que saber, foi escrita aos romanos. Então a gente tem alguns problemas que não pertencem a nós. Algumas, talvez a gente não tenha a ver com aqueles problemas. Principalmente a igreja de Corinto. Né? Mas essa carta, do começo ao fim, é escrita para nós. Você não precisa ter dúvida, você não precisa ficar preocupado, mas todos os conselhos, todas as advertências, todos os pensamentos, foi para que a gente entenda, viva, compreenda e curta. Quais eram os problemas em Éfeso? Alguns deles. Como Timóteo era pastor lá, Paulo vai escrever para essa igreja e para Timóteo, né? Então ali a gente sabia que essa igreja, a de Éfeso, talvez tivesse alguns problemas que a gente não tem. Então a carta talvez resolveria, mas a carta foi bem geral. Então, como a gente vai estudar sobre Éfeso, veja alguns problemas aqui que talvez poderia ter naquela cidade. Veja que Paulo fala para Timóteo, que era o pastor da igreja. Quando partir para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Essa exortação pode ser para nós? Sim. Paulo também fala para nós, para que a gente advertisse certas pessoas que não ensinem coisas contrárias à verdade. Qualquer pessoa que queira ensinar alguma coisa que é contrária à verdade, ela não tem que ser advertida. Talvez uma pessoa não conhece a verdade ainda e pense de forma diferente, então ela deve ser ensinada. Mas, por exemplo, o ano passado, alguém me ligou e escreveu, dizendo que queria dar estudo bíblico, não sei porque o Robert está dando risada, né? Estudo bíblico nos nossos pequenos grupos. Que ele tinha conhecimento, que ele tinha capacidade. Aí eu falei, olha, eu não conheço você, como que a gente faz isso, né? E aí eu só fui bater um pouquinho de papo com ele e falei, desculpa, mas você acho que nem frequentar a igreja talvez você não possa. Porque ele pertence a um grupo herético. Então, é interessante que ele ainda pediu para mim se pudesse fazer isso. Mas muitas vezes, pessoas mal intencionadas, eles vêm e de repente começam a lavar louça e fazer um trabalho aqui que você fica encantado com a pessoa, né? E fala assim, puxa, esse homem é de Deus. Olha como ele ora, olha como ele cuida das pessoas, ele leva o lixo, ele faz isso. Então, são coisas que é impressionante, né? E aí, daqui a pouco, ele vai começando a ter oportunidades e, através do bate-papo, do aconselhamento, da oração, ele vai introduzindo coisas que são mentiras, contrárias à verdade. Olha outro problema lá em Éfeso. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. É interessante que esse indivíduo que eu acabei de falar, né, Rob? Ele pertence à segunda característica aqui. Proíbe, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Se você comer isso, comer carne de porco, tomar café, aí não pode.
né? Então são pessoas que acham que a espiritualidade está relacionada àquilo que é material. E que você tem que seguir a Cristo também não pode, sabe, coisas que são lícitas, coisas boas. Não estou falando coisas ilícitas, mas coisas que são boas. Tem pessoas que, né, tem alguns que têm preferência, é uma coisa, uma preferência pessoal. Mas achar que, por exemplo, você não pode comer uma linguiça, porque você comendo a linguiça de porco e você vai receber o pecado, a imundícia do porco na sua vida e vai contaminar a sua santidade, isso é heresia. Isso é rebaixar o sacrifício de Cristo. E Paulo fala aqui para Timóteo, o Espírito Santo afirma claramente, não há dúvida, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Por quê? Alguns se enfraquecerão, alguns deixarão de correr a vida bonita de servir a Cristo, estar em comunhão com o povo de Deus. Alguns deixarão isso. Por quê? Porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos. A ideia de hipocrisia aqui, você não gosta de aquele cara é hipócrita. Hipocrisia é algo dissimulado. Tem uma coreografia, um jeitão assim, que parece que aquele cara, os pés nem tocam no chão de tanta santidade. É hipocrisia, é encenação, e isso nos ilude. Então talvez um cara, se para alguém usar terno e gravata demonstra santidade, ele vai usar terno e gravata. A voz. Ele vai dizer que não gosta de algumas coisas, porque, né? Não, isso afeta a minha comunhão com Deus. Isso atrai. Ele vai chegar para você, minha irmã, eis que te digo, tem uma mensagem de Deus para você. Você está engordando. Então as pessoas caem. É hipocrisia e mentira. E aí, de repente, você se entrega ao ensino. Veja, a pessoa deixa de correr a vida bonita da fé e aí passa a acreditar nos ensinos. Paulo está falando, nos últimos dias. Paulo está advertindo Timóteo que nos últimos dias. Quais que são os últimos dias? É os dias que nós estamos vivendo hoje, que vão viver amanhã, que vão viver amanhã. Quanto mais perto da volta de Cristo, são os últimos dias. Então, nós estamos mais perto, ou vivendo os últimos dias, ou mais perto dos últimos dias, do que o próprio Timóteo estava. Então, esse alerta é para nós. Vocês se lembram quando eu falei, eu estou me alongando hoje, mas só para a gente terminar aqui, que eu falei que quando Paulo, no último encontro que ele teve com os Efésios, ele não teve esse encontro com a igreja. Ele chegou em Mileto, mandou chamar os líderes da igreja, os líderes desceram, os presbíteros. Paulo falou, cuidado com os lobos que vão entrar e que vão surgir do meio de vocês. Vigiem, tenham cuidado, não se afastem dessa verdade. E Paulo falou, talvez vocês nunca mais viverão em vida. Eles oraram na praia ali com Paulo, se abraçaram e choraram. E Paulo foi embora, nunca mais eles viram Paulo, fisicamente. Vocês acham que essa igreja seguiu, foi fiel a essa orientação de Paulo? Vocês acham que essa igreja foi militante, foi firme nessa questão assim, de tomar cuidado? Lembra o conselho de Paulo para Timóteo? Cuidado, nos últimos tempos. Começa agora, fica de olho em quem está tentando ensinar alguma coisa que não é de acordo com a verdade. Então, tanto esse conselho para Timóteo, como o conselho diretamente dos líderes, para terem cuidado com a verdade. Vocês acham que essa igreja foi firme? Não sabemos. Uma coisa que acontece com Éfeso, que vale a pena a gente olhar, está lá em Apocalipse, capítulo 2. João teve um bate-papo com Jesus, e Jesus enviou 7 cartas às 7 igrejas daquela região. A primeira carta é aos Efésios. E olha só o recado de Jesus para essa igreja. Que coisa bonita. Olha só o que Jesus escreve. Sei de tudo que você faz. Isso aqui é um elogio, não é uma coisa ruim.
Porque muitas vezes, eu sei de tudo que você faz. Eu sei o que você fez no verão passado. Né? A casa caiu. Nossa. Eu não sei a história direito, estou me lembrando agora. Eu não sei como que foi, mas alguém mandou, não sei se foi um telegrama, alguma coisa, descobriram tudo. E não sei quantas pessoas fugiram da cidade. Só isso. Então, quanta gente sabe, eu sei de tudo. Fiquei sabendo de tudo, né? Eu uma vez tive um problema. Tinha uma garota que ela tinha tido uma vida muito difícil, tinha tido uns problemas muito sérios na vida dela, ela compartilhou comigo com a Rosana. E aí, numa reunião da equipe seminário, a gente compartilhou com a equipe para que orassem por ela. Ela estava precisando de oração. E aí, uma das secretárias chegou para a moça e falou assim, olha, estou orando por você, estou sabendo o que você está passando. Ela achou que a gente tinha falado de tudo. Aí a gente teve que conversar com ela, tal, explicar, mas aí o estrago já estava feito. Olha o que Jesus fala, sei de tudo que você faz. Eu vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Já pensou Jesus falar para você isso? Sim? Jesus falando isso para mim, que coisa legal. E sei que não tolera os perversos. Que elogio. Que você examinou as pretensões, as motivações dos que se dizem apóstolos. Aqueles que chegam assim, dizendo que têm autoridade, que foram chamados por Deus, que podem ensinar, que Deus comissionou. Eu sou apóstolo. E não são. Então vocês conseguiram descobrir, verificar, montar um critério. Isso é difícil, isso dói, isso tem que ter muita coragem. E descobriu que são mentirosos. Olha que coisa. Não é aquilo que Paulo tinha falado para os líderes? E não é aquilo que Paulo falou para Timóteo? Então eles, segundo as palavras de Jesus, eles cumpriram esse ministério 100%. Jesus está dando um elogio aqui. Nossa, quem gostaria de receber esse elogio? Olha que Jesus fala ainda para os irmãos de Éfeso. Você sofreu por meu nome com paciência, sem resistir. Quando você ataca o erro, Jesus falou o seguinte, atacar o erro é como jogar pérolas aos cães. O que significa isso? Não é que o cão vai desvalorizar. Primeiro, ele vai não ver o valor do que está fazendo. Está corrigindo alguém. É como atacar pérolas aos cães. Ele não vê valor. Mas também ele vai. O cão, por não ter consciência, não ter. Ele só é um animal animalesco mesmo. Ele vai entender que aquilo que você só se está atacando. Então ele vai contra-atacar ferozmente. Os cães naquela época não eram esses pet dogs que a gente tem hoje aqui, não. Eram animais que quando você queria xingar alguém, você xingava o seu cachorro. Hoje também é um xingo, né? Mas a ideia é que eram animais imundos, ferozes, andavam em matilhas, como lobos, e eram terríveis. Então era o pior animal, comia qualquer coisa, sujo. Aquela ideia de o cão, né, comparado ao ser humano é como se fosse um homem comparado ao cão, que não tem moralidade, né? Ele está tendo suas relações em qualquer lugar, diante de todas as pessoas. É um negócio sujo, podre. Então, Jesus fala assim, eu sei que você sofreu com paciência. Isso é, nesse processo de perseverar, custou muito para vocês. Vocês sofreram muito. Porque vocês foram acusados, inventaram mentiras contra vocês. Vocês pagaram um preço muito caro. Então vocês sofreram com paciência, sem desistir. Olha, com paciência e sem desistir. Porque em alguns momentos, quando você está defendendo a verdade, você está combatendo o pecado, e aí a pessoa inverte todo o processo e joga isso contra você e coloca uma situação terrível com você, por um tempo você é paciente, mas chega uma hora e você fala, não aguento mais, eu vou embora, para que sofrer tanto? Que elogio que Jesus dá para eles, né? Mas Jesus tem uma advertência com eles. Contudo,
tenho contra você, a igreja de Éfeso, através do líder da igreja de Éfeso, contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou na nossa versão antiga, você abandonou o primeiro amor. O que será que tinha acontecido nessa igreja? Que recebeu tanto elogio de Jesus, mas tem essa queixa que eles abandonaram o primeiro amor. O que ocorreu para eles abandonarem o primeiro amor? Desânimo. O que é o primeiro amor? É aquela singeleza, a naturalidade, aquele negócio de você encarar todos os relacionamentos sem um pé atrás, sabe? A vida, a vida dá muita pancada na gente, né? Quando você vê uma pessoa de repente entrando na sua empresa, você entrou na sua empresa lá, que legal, que joia, que beleza, nossa, nunca conheci uma empresa, tá. Pera aí, daqui a pouco você vai ver, você vai desanimar. Então, você fala, é aquela singeleza natural. Então, aquilo que nós tivemos quando tem Cristo, de repente você vem para uma nossa, é muito legal a família de Deus. Calma, daqui a pouco alguém vai falhar com você. Então, a vida, a naturalidade da vida, faz com que a gente fique sempre um pé atrás. Da gente nunca se entregar totalmente, nunca dar os 100% da nossa alegria, do nosso entusiasmo. Você sempre vai, né, vai um pouquinho para lá, mas o pé está atrás. Opa! Então você vai colocando limites na sua empolgação, na sua dedicação. Isso é triste. É bom sermos precavidos nos relacionamentos com as pessoas. Por que vocês acham que isso aconteceu com a igreja de Éfeso? Se eles têm tanto elogio de Jesus. Talvez o próprio versículo 2 e 3 nos ajude a entender o que deve ter acontecido. Eles receberam um conselho de Paulo para tomarem cuidado, para não deixar a verdade ser substituída pela mentira, de identificarem a falsidade, a hipocrisia, os mentirosos. E Jesus fala, vocês fizeram isso, vocês conseguiram, vocês se esforçaram, fizeram com paciência, aguentaram o tranco e não desistiram. Então, muitas vezes, um certo esforço, uma certa dedicação, aguentar, ficar firme, pode tirar nos calejar para algumas coisas. E a gente fica um pé atrás. O que aconteceu com esses irmãos, com essa igreja? Por causa desse sofrimento, de algumas tragédias, de algumas disputas, as pessoas ficaram meio não tão singelas. Então, qualquer pessoa que entrava na igreja e orava, usava uma palavra... Não, você não pode usar essa palavra aqui. Eles começaram a ser críticos. Eles começaram a ser ranzinzas. A verdade que deveria ser aquele calor que devia aquecer o coração, era uma verdade que passou a existir só no cérebro. Era uma verdade que, sabe, é como se tivesse um mecanismo na porta ali para verificar o nível... Oi? A razão, o nível de espiritualidade, de conhecimento bíblico. Então começaram a exigir das pessoas aquela verdade apurada. E isso acaba afetando muito as pessoas que estão tendo o primeiro contato com Cristo. Porque o primeiro contato com Cristo, ainda a pessoa traz algumas coisas que ainda não é apurado, né? Então, de repente, é aquele novo convertido que talvez fala uma palavra não adequada. Não pode! Ou se fala alguma coisa de uma teologia ainda que não é bem assim, do jeito que é verdade, já caiu de
paulada em cima da pessoa. Então as pessoas sofriam, opa, né? Então perderam o primeiro amor. Perderam a singeleza. Por quê? O que acontece? Talvez eu tentar dar um exemplo aqui. Você é dono de uma empresa, contrata um funcionário, num dia ele faz uma coisa, no outro dia ele faz outra coisa, no outro dia ele faz outra coisa, no outro dia ele te rouba. Você contrata outro funcionário. Esse outro funcionário, na primeira vez, ele vai fazer a primeira coisa que o outro fez. Qual a sua conclusão? Ele vai me roubar. Muitas vezes não é. Foi bom o exemplo que eu dei para vocês? Né? Que muitas vezes a gente categoriza as coisas. Né? Trabalha só com a questão da razão e não damos tempo para a coisa seguir em frente. Então, e talvez até ajudar um pouquinho mais, ser mais calorosos. Então, muitas vezes, algumas exortações de Deus para a gente ser firme é mais com a questão pessoal. Mas aqui eles transferiram da questão pessoal para o outro. E acabou sendo uma igreja criteriosa demais. Né? Que na hora do nervosismo da oração, se alguém usasse uma palavra, né? Quando a gente vai orar, a gente fica meio... Né? Eu tenho, de repente parece que não vem as palavras, você erra uma palavra, irmão, você orou errado. Não faz mais isso. Percebe o clima que ficaria numa igreja assim? Né? Nós devemos ajudar os irmãos a crescerem, a saber o que é certo, o que não é errado, mas o perigo é perder esse primeiro amor nesses relacionamentos. Então essa é a carta de Éfeso. E para terminarmos, em resumo, o que nós vamos ver, Éfeso vai falar o que eu era sem Cristo, como cachorro que caiu da mudança. Eu não era nada, eu estava perdido. E agora o que eu sou em Cristo. Deus só me vê valor em mim se eu estiver em Cristo. E agora, porque eu estou em Cristo, o que eu devo fazer com Cristo? Amém?